sejam bem-vindos a mais um Vida e Saúde podcast, o podcast da Unisaúde MS. Hoje nós estamos aqui para falar sobre um tema muito relevante agora nesse mês de abril, e eu tenho a honra de dividir esse espaço com duas profissionais incríveis que têm uma abordagem excelente nesse tema. Eu queria começar apresentando a doutora Viviane Silva, médica pediatra, especialista em pediatria, desenvolvimento e comportamento pela USP de São Paulo. Seja bem-vinda, doutora Viviane. Olá, boa noite. É um prazer, né, estar aqui participando do podcast e poder contribuir um pouco, né, para a conscientização do transtorno do espectro autista, ainda mais, né, ao lado de outros profissionais. Ok. E também apresenta agora a doutora Débora Marzabal. Ela é neuropsicóloga, especialista em terapia cognitiva comportamental, TDAH e TEA pelo Hospital do Albert Einstein. Seja bem-vinda, doutora Débora. Obrigada, João. Agradeço o convite imensamente. Estou muito feliz de estar aqui essa noite para poder contribuir um pouquinho mais com as pessoas, com essas famílias que eu tenho certeza que a gente vai conseguir alcançar. Doutora Viviane, é uma honra estar aqui com você. Muito obrigada por dividir comigo esse podcast. Obrigada. É isso. E o tema do nosso podcast hoje é sobre o TEA, né? O TEA ele foi instituído pela ONU para trazer uma conscientização, né, sobre o transtorno do espectro autista, né? Então eu gostaria já de iniciar colocando para vocês o que é, na visão de vocês, o que traz essa importância para esse mês de abril falar sobre esse tema tão relevante. Quem começa? Vamos lá, Vou deixar a doutora. Então doutora. vamos lá, né? Quando a gente fala de transtorno do espectro autista, né, não é uma doença. Importante a gente deixar claro, né, que é um transtorno do neurodesenvolvimento em que essas crianças vão ter algumas características parecidas entre elas, né? Então, o que seria essas principais características? Uma dificuldade na comunicação e na socialização e alguns padrões de comportamentos, né? Comportamentos repetitivos, alguns interesses restritos. Mas a gente fala que é um espectro porque nenhuma criança ela é igual à outra, né? Tem os critérios diagnósticos que essas crianças precisam apresentar para a gente conseguir realizar esse diagnóstico, mas é muito variável, né? Então, por isso é importante uma abordagem multidisciplinar, para a gente poder acolher essas famílias, acolher a demanda, né, as preocupações, fazer uma avaliação adequada, né, e poder acompanhar ao longo do tempo, garantindo que ela tenha o acesso, né, às terapias, às intervenções. Eu vou fazer um adendo aqui, né, doutora? Garantindo até que a gente possa ter esse olhar clínico inicial, né, onde o transtorno neurobiológico, né, é um transtorno que a gente não consegue adquirir. É bom que a gente explique isso. O TEA, o autismo, ele não é adquirido, a pessoa nasce com ele, então neurobiológico. E a gente ter esse cuidado clínico, único e exclusivamente clínico, para que a gente possa, inclusive, estar entrando com uma intervenção precoce, para que a gente possa desenvolver essa criança e devolver funcionalidade e qualidade de vida. Interessante. E assim, falando sobre essa questão da recepção, né, desse autista, e vocês estão hoje dentro da clínica fazendo atendimento, tendo esse contato direto com esse paciente, como que é essa abordagem? Principalmente, né, como a gente tem uma pediatra aqui na nossa mesa, como que é principalmente essa abordagem inicial, quando a gente fala de criança? Porque a gente, eu falo por experiência própria, mas como pai, a gente não quer às vezes um diagnóstico, a gente quer que fala, ó, seu filho tá tudo certo, tá tudo bem, não quer esse diagnóstico, enfim. Como que é hoje a abordagem? Como que vocês tratam com os pais essa abordagem inicial? Quais são os primeiros sinais que são é, vistos nesse paciente, nessa abordagem inicial? A gente fala que o acompanhamento pediátrico ele é essencial, né, para a gente promover a saúde dessa criança e estar acompanhando o desenvolvimento, né? Existem os marcos do desenvolvimento, que seriam quais habilidades que são esperadas para cada faixa etária, né? Antigamente tinha um mito, né, que as mães escutavam, cada criança tem seu tempo, vamos esperar. E com isso, né, a criança de 2, 3 anos não falava e muitas vezes era dito ela está no tempo dela. E acabava perdendo tempo de intervenção, né? Atualmente, esse mito tem caído, né, por terra, os profissionais têm estudado mais, têm se especializado, né, e têm utilizado essa definição dos marcos do desenvolvimento. Então, existe uma janela
de tempo que é esperado que a criança adquira algumas habilidades, né? Então, por exemplo, o falar. A maior parte das crianças vão falar as primeiras palavrinhas por volta de 1 ano de vida. Algumas vão falar com 1 ano e 2, né? Mas existe essa faixa. Agora, se eu chego uma criança para mim numa consulta com 2 anos que ainda não fala nenhuma palavra, eu não posso ignorar e só ir acompanhando. É importante eu entender, né, quais são os fatores que estão causando esse atraso de fala, se é um atraso de fala isolado ou se tem outras características para a gente pensar no autismo, né? Então, é comum chegar crianças que os próprios pais perceberam, o principal sintoma que eles trazem de preocupação é o atraso de fala, né? Então, geralmente uma criança de 1 ano e meio, 2 anos que não fala. Só que quando a gente vai ver o histórico, muitas vezes era um bebê que não estabelecia um contato visual na amamentação, não tinha o sorriso, né? Então, com 2 meses já é esperado que a mãe converse com esse bebê sorria, que tem essa troca, né? Então, é um bebê mais sério, né? Que não tem tantas expressões faciais, que não tem essa troca, ou então uma irritabilidade muito excessiva, né? Por volta dos 9 meses, a gente já espera que esse bebezinho atenda quando você chama pelo nome, né? Então, ela, olha, eu chamo, 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 e eu acho que ele não escuta. Será que ele tem algum problema de audição? Essa também é uma queixa, né? Eu peço para ele dar um abraço, dar tchau, e ele não tem esses gestos, né? Então, com o aninho é esperado que, além da fala, das primeiras palavrinhas, também tem os sinais, os gestos, que faz parte da comunicação não verbal. Então, a gente consegue ir avaliando que não é só um atraso de fala, que tem um déficit tanto na comunicação, né, expressiva quanto receptiva, né? Uhum. E, além disso, uma criança que não tem um brincar simbólico, né? Então, muitas vezes, pega o carrinho e fica girando só a rodinha, mas não A pega... gente ouve muito isso, né? Funcionalidade, Ah, a né? Não criança dá tá brincando função. em vez de brincar com o carrinho, tá brincando só com a roda Com do a roda. carrinho, então ele é Sim. autista. Tem muita gente que já dá um diagnóstico Por conta de por uma causa de uma característica, né? característica, né? E como que é isso, pensando também a doutora Débora, na questão psicológica, né? Como que é esse olhar para essa criança? Porque a gente tem uma pediatra que está ali no atendimento, a gente fala de rotina, pensando assim, da Uhum. criança, do crescimento, enfim. Mas aí, levando para o diagnóstico, como que é essa abordagem dessa criança ali no consultório, esse inicial, já observar. Essa observação é através de uma pesquisa ou já a hora que ele entrou no consultório, a forma que ele entrou, você já consegue observar algumas características, alguns sinais? Como que funciona para ti essa abordagem da criança? Então, João, geralmente no consultório, na verdade, o diagnóstico é clínico, né? E então a gente tem que ter esse olhar clínico, né, do manejo clínico, mas acima de tudo a gente tem que ter o conhecimento. Então eu sempre falo, eu bato em cima do conhecimento, tanto pais quanto profissionais. Eu sempre coloco até nos meus posts do Instagram que o conhecimento ele é igual ao resultado antecipado. Então, a partir do momento que nem a doutora Viviane trouxe uma questão muito importante, que são os marcos de desenvolvimento. Eu estava até conversando com você antes da gente Uhum. começar o Ela falou, eu lembrei podcast, sobre. né? Aham. Só que o que eu vejo muito em consultório, principalmente quando a gente fala em nível 1 de suporte, que é aquele autismo que a gente custa a diagnosticar, Que né? leva muita dúvida, né? Então, o que acontece? Ele já quebra todo aquele mito de que o nível 1, ele sorri, ele brinca, ele se comunica, ele interage. Então, aí o que acontece? A maioria dos profissionais sem esse conhecimento prévio e assertivo, ele não diagnostica essa criança. Então, por volta de 1 a 3 anos de idade, ali onde ele vai ter as 3 podas neurais que ele precisa ter para esse desenvolvimento acontecer, ele acaba que passa batido. Então, essa criança chega sem diagnóstico aos 6, 7 anos de idade, numa adaptação completamente comprometida, que é aí que mora o perigo, né? Uhum. Aonde ela não tem um diagnóstico, mas ela já tem uma sensibilidade, um comprometimento sensorial importante, ela já tem uma comunicação falha importante e a gente não tem um diagnóstico, mas muitas das vezes, o que acontece, João e doutora Viviane? A criança passa de profissional em profissional, ela continua sem o diagnóstico, mas ela é medicada. Isso acontece frequentemente dentro de consultório,
né? E aí, essa criança que poderia ser um nível 1 de suporte entre 1 e 3 anos, ela cresce, nos 6 anos ela já está um 2 de suporte. A gente consegue fazer a mudança desse quadro? Consegue. Desde que a gente considere e não banalize os prejuízos que o nível 1 de suporte possa ter e num safe as perspectivas que o nível 3 traz para nós. Então, essa ineficiência do atendimento faz uma evolução de nível nesse paciente de uma forma, assim, pode até ser descontrolada, vamos falar assim. Exatamente. E aí, E irreversível também? reversível. Só que, isso que eu falei, desde que a gente não banalize os prejuízos do nível 1 e no safe as perspectivas do nível 3. Porque a gente não está falando só de uma evolução, talvez, do relacionamento, mas do comportamento, da Exatamente. vivência familiar, porque aí também tem a questão que a família vai também participar desse processo, né? Se Muito. banalizou esse cuidado, a família também vai ser fragilizada nesse processo, às vezes numa dúvida com relação a essa criança, esse adolescente, esse jovem, né, ou até adulto. Esses tempos Sim. atrás eu estava numa reunião e eu achei a pessoa muito agitada. Eu falei, gente, o que está acontecendo com essa pessoa? E aí no meio da conversa ela falou assim, João, desculpa se eu te falei alguma coisa errada, mas eu tenho autismo. Tá. Aí eu falei assim, entendi tudo. Mas eu falo, esse convívio familiar, né? Se tiver essa banalização desse cuidado na infância, o futuro dessa criança, né? Como que vai ser esse futuro dessa criança? É reversível também no futuro? Chegou na fase adulta, é reversível? É possível mudar de nível 2 para nível 1? Como que funciona? Sim, é completamente reversível, é isso que eu te falo. Eu sempre faço na parte de reabilitação terapêutica esse trabalho. Eu falo, gente, o medicamento ele vem para dar a base do cérebro, né? Mas o comportamento a gente ganha em terapia comportamental. Só que não tem só isso de terapia, são todas as terapias de uma equipe multidisciplinar, o conhecimento, a psicoeducação dessa família. Então, eu acho que é um trabalho multi. Isso. Né? E a família é imprescindível. Eu sempre falo, mãe, eu nunca vou virar para vocês, porque eu acredito que nós, como profissional da área de saúde, a gente não pode olhar para a mãe e falar, mãezinha, eu te entendo. Não é isso. No autismo, você precisa fazer a diferença na vida do seu filho. E a diferença, muitas vezes, te leva para um lugar de desconforto, onde você precisa entender que o seu filho vai precisar de você para a vida inteira, né? Então, eu falo que o conhecimento, né, o diagnóstico, primeiramente, ele não é sentença, né? Eu acredito que ele é ponto de partida. Então, a partir daí, a gente psicoeduca essa família, a gente faz toda uma orientação parental e a gente vai juntos. Eu falo, eu tô aqui, me dá a sua mão, vem comigo, confia em mim, que o caminho é árduo, mas eu tenho certeza que o dia que você vê o seu filho sorrir para você com sinceridade, é um amor muito sincero, né? E falar a primeira palavrinha, são avanços que você vai ver que lá no fim vale a pena. Tem um conceito, né, bem importante que é de neuroplasticidade, porque quando você perguntou, é reversível, né? Então a neuroplasticidade, né, acaba explicando isso, porque o cérebro das crianças ainda está se desenvolvendo, né? Então estão sendo estabelecidas várias conexões. Então, quanto antes a gente começar essas intervenções, a chance de evolução é muito maior. Então, um adulto, ele tem chance de evoluir, de melhorar? Sim, né? Com as terapias adequadas, tem uma chance de evolução. Só que esse nível, essa velocidade de evolução é diferente de se eu começar, né, na primeira infância, onde essas conexões, elas estão sendo estabelecidas de uma forma mais rápido, né? Não é que existe cura para autismo. Então, muitas famílias, quando recebem o diagnóstico, a primeira pergunta, doutora, qual remédio que ele vai usar? Tem cura, né? Então, e aí a gente explica, né? Essa parte que a Débora falou de psicoeducação é extremamente importante para eles entenderem que o autismo não é uma doença, né? Faz parte de quem aquela criança é, mas a criança também não se limita ao autismo, ela é muito mais do que aquilo, né? E que a gente não tem uma medicação específica para tratar o autismo, né? Então, o tratamento do autismo são as terapias, a equipe multidisciplinar, é a reabilitação. As medicações, elas vão ser utilizadas em casos específicos para tratar alguns sintomas que podem aparecer, né? Então, é comum crianças com autismo ter comorbidades, né? Então, tem maior chance de ter um TDAH associado. Na adolescência, pode começar a ter sintomas de humor, de depressão e de ansiedade. Essa criança pequenininha pode ter um nível de irritabilidade e agressividade excessivo que
só com a terapia, às vezes tá difícil, né, para lidar com isso. E aí existem algumas medicações para a gente estar iniciando nesses casos, né? Mas não é todo autismo que vai ser medicado, né? Então, a É gente precisa interessante você avaliar. falar sobre isso, e a doutora Débora está aqui, ela nos acompanha mais de próximo, porque a gente acompanha com ela o nosso filho, e a gente teve uma situação, assim, um fato muito interessante no início da busca de um tratamento, né? A gente foi num médico, psiquiatra, e ele passou um medicamento, assim, na primeira consulta ele olhou para o nosso filho, com 15 minutos de consulta, ele deu um pré-diagnóstico de uma comorbidade lá e passou um medicamento, e a gente, como pai, a gente falou assim, não, beleza, o médico tá falando e é isso que a gente vai fazer. E aí depois a gente começou esse acompanhamento psicológico, a gente viu que o medicamento ele não era o momento ideal para estar trazendo esse Uhum. medicamento à mesa, né? Mas às vezes nós, como pai, a gente já quer trazer uma solução imediata. Ah, meu filho está tendo esse comportamento, eu quero uma solução agora. Qual que é? Toma um medicamento. É porque na nossa visão é como se fosse É o uma dor de imediatismo, né? cabeça. O que que eu vou tomar para dor de cabeça? Tal coisa. E vai passar, vai sarar. O que eu vou tomar para dor no corpo? E é isso. Então, assim, às vezes, essa intenção de resolver o mais rápido possível, até para suprimir essa dor que a criança está passando. Porque aos olhos nosso como pai, como mãe, enfim, a gente está vendo a criança em sofrimento e a gente quer resolver esse sofrimento. Então, às vezes, doutor, qual que é o remédio que você tem que passar agora para resolver? E como médico, às vezes, ele vai passar de fato Sim. aquilo que está na bibliografia, aquilo que ele aprendeu nos seus estudos, né? Mas eu acho que a gente precisa falar sobre isso também, né? Essa equipe multidisciplinar, você falou de um tema muito importante que é a depressão, Uhum. né? E quando a gente fala nesses transtornos, a gente tem comorbidades acompanhadas. Então, eu tenho uma depressão, eu tenho uma síndrome do pânico, eu tenho várias situações que podem acontecer. E como lidar com isso? Porque com a depressão vem acompanhado, às vezes, um sobrepeso ou uma criança muito magra. E como que a gente pode lidar isso como equipe multidisciplinar? Como que vocês, como profissionais, eu tenho uma médica, eu tenho uma psicóloga, eu tenho uma nutricionista, eu tenho várias pessoas que acompanham essa nossa equipe do Centro de Prevenção. Qual é a nossa abordagem como Unisaúde para que essa criança ou esse adolescente, enfim, paciente, ele tenha um atendimento de excelência e a gente consiga suprimir esse sofrimento, né? Que seja em qualquer que seja a comorbidade, mas suprimir esse sofrimento. Como vocês agem como equipe multidisciplinar nesse sentido? Ó, joguei uma bomba, desculpa, gente. Eu acho, Pode por falar. favor, doutora. Eu acho que, primeiramente, João, nós temos que tratar. Eu sempre tenho isso nos meus atendimentos. Eu trato a sua vida como se fosse a minha. Então, Uau. essa é a primeira coisa que eu falo quando um paciente chega. Todos os dias eu chego no consultório e as minhas orações são para que eu alcance vidas da forma mais assertiva possível, mais humana possível, não esquecendo de quem eu sou, de onde eu vim, em como eu sou enquanto ser humano, né? Aonde o dinheiro não me corrompa, em hipótese alguma, e aonde os meus interesses não sejam vistos. Eu quero que, aonde eu sempre falo assim, aonde eu coloque a mão, que fique as mãos de Deus, aonde eu coloque meus pés, que fique os pés de Deus, né? Então, eu acho que a primeira coisa é a humanidade. A gente entender que os menos favorecidos precisam de nós. Então, precisa da nossa ajuda, do nosso respaldo, né, do nosso empenho, do nosso 100%. E, lógico, que do nosso conhecimento, né? Porque nós estamos falando de seres humanos, então nós não podemos errar. Embora nós sejamos humanos e a gente erre, com a vida do próximo, a gente precisa ser o mais assertivo possível. Então, a nossa responsabilidade, a nossa aucurácia de entender que vidas ali estão sendo expostas e confiadas a nós. E também, assim, o que a gente acaba vendo muito na prática, né? Os sintomas de depressão e de ansiedade geralmente acontecem nos adolescentes e adultos jovens, principalmente, né, nos autistas, nível de suporte 1, que não foram diagnosticados Diagnosticados. precocemente, né? E aí chega um adolescente com 14, com 15 anos, com ideação suicida, com uma tristeza muito profunda, e aí você vai avaliar todo o histórico da criança e você vê que não é só uma depressão, né, que já tinha características de autismo que passaram despercebidas. Essa criança não teve o suporte adequado durante a sua infância, e aí ela tem um diagnóstico mais tardio,
né? Então, isso acaba sendo comum. Então, o ideal seria a gente até fazer um diagnóstico antes de chegar nos sintomas de depressão, né? Porque aí essa criança já vai ter iniciado um acompanhamento, né, com uma psicóloga. Se tivesse, né, atraso de fala, uma dificuldade de se comunicar, também acompanhamento com uma fonoaudióloga, questões sensoriais que a gente vê que também acaba sendo muito prevalente no autismo, é até um dos critérios diagnósticos, né? Então, uma sensibilidade auditiva, ao toque, nas questões de alimentação. Essa criança vai estar precisando de uma terapia ocupacional com integração sensorial. Então, a gente precisa fazer uma avaliação individualizada e garantir que ele tenha acesso a essas intervenções para não chegar no futuro já num nível, né, de uma gravidade maior com as outras comorbidades, né? Para a depressão, extremamente importante o acompanhamento psicológico, mas dependendo da gravidade dos sintomas, né, existem medicações para isso, né? Então é importante fazer Sim. essa avaliação. Falando de avaliação, e você falou um pouco sobre a família, sobre esse diagnóstico tardio, é, eu queria trazer essa abordagem para nossa conversa aqui sobre a família também, né? Porque quando a gente fala de família, às vezes você tem uma mãe que vai ficar totalmente à disposição dessa criança. Depois de um diagnóstico, ou até no período ali de avaliação. Essa mãe vai ficar à disposição dessa criança, vai às vezes deixar o trabalho, deixar os afazeres, deixar as responsabilidades que ela já tinha anteriormente. E como lidar com esse núcleo familiar, né? Às vezes o pai que não quer o filho que é autista, a mãe que se recusa também a aceitar o diagnóstico, e eu sei que isso acontece muito. Às vezes a mãe, ela custa acreditar que o filho tem autismo. Como lidar com a família nesse processo? Como lidar com aquele que está recebendo a informação que não é a criança? A gente fala que o atendimento não é só da criança, né? Pediatra não é o médico da criança, é o médico da família. Porque a gente precisa acolher, né? E fazer a parte de psicoeducação, né? Que a Com Débora certeza. comentou, que é o principal. Porque muitas vezes essa mãe vem com sentimento de culpa. Doutora, mas na gestação, o que eu fiz que causou o autismo do meu filho, né? Então, a mãe acaba se responsabilizando muito e acaba criando algumas ilusões para tentar justificar porque o filho nasceu com autismo, né? Então, primeiro a gente tenta entender quais são esses medos, quais são essas ilusões, desmistificar, né? Explicar que o autismo, ele é multifatorial, mas a principal causa é genética, né? Então, não é que foi algo que ela fez de errado na gestação, mas que existem genes, já tem diversos genes que já foram identificados que estão relacionados ao autismo, e não obrigatoriamente um dos pais precisam ter autismo para o filho ter, mas na hora que junta os genes dos pais com o gene da mãe, alguns fatores ambientais, né, aumenta maior essa chance. Então, acho que o principal é a psicoeducação, existem grupos de apoio aos pais, que eu acho que é muito importante, né, grupos de WhatsApp, de famílias, autistas, porque eles compartilham das mesmas angústias, das mesmas dificuldades, então para eles verem que eles não estão sozinhos, né? E é muito importante a gente, né, cuidar de quem cuida, porque muitas vezes essa mãe também vai estar em sofrimento psíquico, com depressão, com ansiedade, essa mãe também vai precisar acompanhar com uma psicóloga. Sim. Vai precisar fazer orientação parental, né, para ela saber como manejar alguns comportamentos do filho que muitas vezes ela não sabe diferenciar o que é uma birra, o que é uma crise de desregulação, o que eu faço, né? Uma Então, rigidez cognitiva, né? Que dentro disso, né? Eles... Não, pode falar, pode continuar. Então, Não, pode. por favor, doutora. Não, mas eu acho que é isso, né? Fazer esse acolhimento, estar à disposição e mostrar que o diagnóstico não é para rotular a criança, é para a gente compreender as dificuldades e poder garantir os direitos dela, né? O direito às intervenções. Eu procuro dizer que, eu sempre falo, parem de falar que quando nasce uma mãe, nasce um filho. Quando nasce um filho, nasce uma mãe. No autismo isso não acontece. Essa mãe não gerou um filho autista, né? Na gestação, ela gerou sonhos, ela gerou expectativas, a gestação ficou no simbolismo, né? Então, a gente espera que nasça uma criança típica. Então, nasce nada. Nasce uma mãe que a gente vai construir,
né? Que a gente vai adaptar essa família. Então, no consultório, o que que é feito diante do diagnóstico? A gente faz toda a parte de orientação parental, tanto de benefícios, né? Se hoje em dia a gente tem até uma equipe bastante boa com assistente social, né, com advogados que fazem toda essa parte de orientação, essa psicoeducação e também esse ajuste, João e doutora Viviane, que eu acredito que seja extremamente importante dentro dessa família, que é a rotina. O autismo é caro, terapias é cara, o autismo ele demanda custos. O AB é caro, o Denver é caro, a equipe multi é cara, os medicamentos são caros, mas existe uma coisa que se você fizer na vida do seu filho, pai e mãe que está escutando a gente agora, que você vai salvar ele, é a rotina. Então, para que isso seja implementado dentro da sua casa, você vai precisar de duas coisas, que é conduta e decisão. A partir do momento que você tem higiene do sono, que você tem uma alimentação aonde você vai não proporcionar ao seu filho açúcar, porque vai trazer para ele mais irritabilidade, com isso mais desregulação emocional, Hiperatividade. hiperatividade. 80% hoje dos nossos autistas vêm com a comorbidade do TDAH, é uma realidade clara, claríssima, né? Então, assim, a gente ajustar tudo isso dentro dos parâmetros mais reguladores possíveis para que a gente tenha essa qualidade de vida e devolva funcionalidade para essa casa, né? Porque o autismo engloba todo mundo. Então, eu sempre falo, pessoal, quem tem autismo em casa, vocês precisam respeitar os pais, principalmente as decisões que partem da mãe. Então, vocês que têm, deixa exposto a tela até mais tarde, não tem nada a ver, pode assistir televisão, pode assistir celular. Não, não pode. Infelizmente, no autismo, a gente precisa ter conduta e decisão. Legal. Falando disso, né, dessa conduta e dessa decisão, desse ambiente de casa ali, e você falou de uma coisa que hoje é inevitável, que são as telas, né? Como lidar com as telas nesse século que a gente está vivendo, 2025, onde tudo é visual, é tela. Você vai fazer um passeio na rua, tem um painel de LED que é movimento e tela e imagem. Como que vai controlar isso, né, com a criança? E ela vai para a escola, na escola tem tela, vai para a casa dos avós, na casa dos avós tem tela. Como gerar essa conscientização familiar com relação às telas. E falando do autista, né? Porque eu falo do autista, mas trazendo isso para o contexto geral, das nossas crianças. A responsabilidade nossa como pai, como mãe, de trazer essa conscientização com relação às telas. Como que vocês vão abordar isso com os pais? Corta a tela do Então, teu filho e pronto, tá resolvido o problema. é muito difícil porque os adultos, eles são os exemplos dos filhos. E a gente vê que não é só a criança que passa horas nas telas, né? A mãe, o pai também. Então, a gente vai ter que reorganizar a família, né? Então, é muito comum você perguntar, quanto tempo que ele fica no celular, na televisão? Fica muito tempo? Não, doutora, ele não liga pra TV. Ah, tá. Mas que você deixa ligada? Ah, não, doutora. A TV fica ligada o dia todo. Ele só não fica sentado pra assistir, mas tá ligada. Mas tá. E aí, enquanto tá ligado, o que ele tá fazendo? Aí ele assiste, vai lá, corre, brinca um pouco, e aí pega o celular. Então, que primeiro a gente orienta, a gente vai desligar essa TV. Essa TV não vai ficar ligada o dia todo, né? Essa criança, na hora que ela for brincar, vai escolher um brinquedinho, você vai sentar com essa criança, né? É importante que tenha o tempo de qualidade com os pais, né? Então, assim, meia hora, 1 hora do dia, né? Separa o tempo para você sentar, brincar com seu filho, ler um livrinho, estimular a parte do brincar simbólico, de fazer comidinha, dar comidinha para a boneca, né? Uma dificuldade que às vezes acontece com muita frequência é que as famílias também acabam recorrendo às telas como se fosse a rede de suporte, né? Porque tem muitas mães que são mães solos, precisa lidar do trabalho de casa, né? Às vezes não recebe esse apoio que precisa, então eu deixo ele na tela para ir cozinhar e para fazer, né, as atividades de Às vezes casa, até né? tá na brincadeira ali, a criança não quer o carrinho, aí você fala, mas a tela ele quer. Ele Então quer vamos e para a acaba tela, porque oferecendo. ele vai ficar mais calmo, vai interagir, né? Então Então a pode ser gente um um refúgio, né? refúgio, né? A gente explica quais são os prejuízos que acontecem, tenta
avaliar como essa rotina da criança tá fazendo uma atividade física, né? Não faz? Vamos tentar, às vezes, começar uma natação, um judô. Nesse tempo que ela fica, ela vai na escola à tarde, mas fica a manhã inteira na televisão. Vamos tentar colocar outras atividades, né? Que essa criança vai ter contato com outras crianças, vai estar desenvolvendo habilidades e não vai ficar com essa exposição a absurdas telas. Mas é um Hoje desafio a que a gente gente está vivendo encontra, numa assim, em famílias sociedade onde existem típicas, diversas atípicas, né? Em todas comorbidades, as e não só o famílias, autismo, assim, né? que a Vamos pensar gente assim, se depara. esse relacionamento com a sociedade. Você falou, por exemplo, levar na natação, levar num esporte, num judô. Só que essa criança chega lá, às vezes, com uma identificação que ela é autista, e as próprias outras crianças já excluem do círculo, ou o professor ali já traz um tratamento muito diferente do que se é esperado. A gente sabe que tem um tratamento de fato diferente, mas assim, algo que é muito além ao ponto da criança se sentir excluída. E como que a gente, como sociedade, tem que começar a lidar com isso, né? Não pensar que essa criança ela é uma criança deficiente, e sim ela só tem uma habilidade maior do que a nossa, né? E como que nós, como sociedade, como vocês enxergam hoje essa sociedade? É uma sociedade que ainda tem um preconceito muito grande, é uma sociedade que olha com os olhos de julgamento e não com os olhos de acolhimento. Como que vocês têm visto isso aí do mercado afora? Eu acredito que a nossa sociedade, infelizmente, ainda é falha, né, nesse sentido, julgador do autismo, não somente do autismo, mas como hoje fala-se muito do autismo por conta desse acesso à informação que a gente tem hoje, que coisa que antigamente não tinha. Eu acredito que um dos grandes problemas que a gente enfrenta acerca desse preconceito ainda é a falta de inclusão, inclusive dentro de casa. Eu acredito que a inclusão, ela inicia-se dentro de casa. Então, a gente ainda vê famílias que não têm isso na própria casa, né? Esses dias até aconteceu comigo no consultório. Deixa eu só colocar isso para vocês rapidinho, que eu acho importante, esse Uhum. exemplo que eu vou dar. É uma criança bem comprometida, tá? Nas áreas da vida, tem 7 anos de idade, habilidades comprometidas, comunicação, a parte sensório-motor. E aí, ela estava indo muito mal na escola e eu questionei a mãe devido à falta de provas adaptadas. Talvez para que essa criança se sinta parte dessa escola e desse ensino que está sendo imposto a ela, né? Já que a família optou para que ela estudasse numa escola de ensino normal. Eu ouvi da própria mãe que ela se recusava, né, a ter o acesso, que a filha tivesse o acesso às provas adaptadas, porque eu vejo que ela estava numa situação de desconforto, né? Então, isso daí já me mostra claramente que a família tem dificuldade dessa aceitação, né? Porque uma vez que a gente aceita um professor para ajudar o nosso filho, um professor facilitador, auxiliar para estar ali, uma vez que a gente luta com as terapias de uma equipe multi e luta pelos direitos dos nossos filhos, a gente aceita que ele também esteja adaptado ali dentro. Então, por que não, né? Então, eu acredito que o maior causador ainda dessas palavras, como a gente escuta, ele não tem cara de é autista, não, você não tem cara de autista, Autista tem né? cara? É justamente por isso, por essa falta de conscientização, talvez por falta de campanhas de conscientização, né? Da busca pela informação adequada e também por falta de políticas públicas. Eu acredito que hoje as pessoas ainda têm medo de falar, de levantar a bandeira do autismo. É difícil, porque a inclusão é um caminho longo, né? Então, a inclusão quando é criança na escola é difícil, né? Eu também atendo pelo SUS e, assim, os desafios são ainda maiores, né? E recentemente eu atendi uma criança, tinha uns 3, 4 anos, TEA não verbal e tempo de tela excessivo, não ia para a escola. E aí eu conversei com a mãe que a importância dele iniciar a escola junto com as terapias para estar estimulando, né, todo o desenvolvimento dele.
já tinha um laudo, solicitação de professor auxiliar. E aí, quando a mãe retornou para mim, ela falou: não, doutora, a diretora não aceitou ele começar na escola até a Secretaria de Educação liberar professor auxiliar. Se não tiver professor auxiliar, ele não pode começar a frequentar a escola, porque ele tinha muitas questões comportamentais, né? De agitação, de agressividade, então tem uma demanda maior, né? Então eu vejo que capacitar profissionais é essencial. A gente precisa capacitar a família para ela aprender como estimular essa criança em casa, porque o trabalho também não é só nas terapias, né? É um trabalho todo, né? E a família precisa saber como lidar com isso. Os professores, né? Hoje eu vejo que os professores já conseguem identificar muitos sinais precoces e encaminham também para a gente, mas a demanda é muito grande e aí às vezes o professor não sabe como lidar com aquele comportamento e às vezes acaba barrando. Então, existe a lei, né, Berenice Piana, que garante o direito do indivíduo com autismo, mas a gente vê que na prática muitos desses direitos são desrespeitados, né? De ter acesso à escola, ao mercado de trabalho, né? Enfim, então Falando, por exemplo, do serviço público, né? É diferente, por exemplo, de um serviço privado de escola. No público, eles dependem muito do laudo, dependem muito do diagnóstico já concluído, para que eles possam solicitar e disponibilizar ali esse professor que vai dar esse suporte específico. E ainda assim é escasso. E ainda assim é escasso, exatamente. E não só a escassez de profissionais, mas de pessoas habilitadas para isso, né? Exatamente, Porque educadores. não é só ser um professor, mas tem que ser um professor que tem uma especialização para essa criança. E não só um professor para estar ali só do lado e pronto, né? Só que agora eu vou mudar um pouquinho o nosso foco. Eu queria que vocês falassem um pouco dos mitos, né, do autismo. Quais são os mitos que vocês... Mitos, né? Coisas que vocês ouvem aí Muitos. nas consultas que você fala, gente, que absurdo. Que o autismo tem cura, né? Você não tem cara de autista. A mãe consumiu muito plástico na gestação. Ah, você tomou a vacina. Isso. Nossa, da Você vacina tomou a vacina quando você estava grávida, né? Provavelmente seu filho tenha nascido assim. Então, assim, são mitos que chega a causar até uma surdez na hora, né? Porque a gente não quer acreditar que essa falta de informação esteja tão empírica ainda na vida das pessoas, né? E as vacinas não só na gestação, mas na infância. Não, não quero vacinar meu filho porque, né, eu vi que se eu der vacina, ele pode desenvolver o autismo por conta da vacina. Aí você tem que desconstruir tudo isso, né? Então, explica, não, vacinas não causam autismo, elas são seguras, é para segurança, para saúde, para proteção do seu filho, vamos vacinar, né? Tinha um mito muito também difundido, que era a teoria da mãe geladeira, não sei se... Que é assim, a falta de afeto, a falta de amor. Ah, seu filho tem autismo porque você não deu carinho, você não deu amor para ele. E aí culpando a mãe, né? Isso era uma teoria, né, lá do passado de um psiquiatra, Melanie né? Klein, né? Da mãe suficientemente boa. E aí, mas os estudos já comprovam que não, né? O autismo, a principal causa é genética, né? Claro que o vínculo, as relações influenciam, né, o desenvolvimento humano, mas não é a falta de amor que causa o autismo, né? Vamos ver outras. São muitas que a gente acaba, né, tendo que... A sociedade cria mito para muitas coisas, né? A gente viu muito, principalmente no Covid. Ah, você teve tal coisa porque você teve Covid, ou porque você tomou a vacina. Tudo era a culpa da vacina do Covid. As pessoas estão culpando, a gente quer achar culpado para os problemas, né? E geralmente a gente quer achar culpado pro problema do outro, e às vezes nem tanto nosso. Eu lembrei de uma aqui que as pessoas falam assim, e agora hoje tudo é autismo. Então agora todo mundo é autista, né? Então, Todo mundo tem TDAH agora. Exatamente. Mas então a gente sempre explica que não é que todo mundo tem autismo ou que é TDAH, é que hoje em dia, graças ao acesso à informação, né, e ao avanço que a gente tem na medicina, nos padrões de avaliativos hoje, né, que é a medicina, que é a neuropsicologia, que é a neurologia, que a psiquiatria nos traz para que a gente tenha esse avanço. Nos coloca nesse lugar mesmo, de que antigamente não era diagnosticado com essa frequência por falta de puro conhecimento e informação. Então, não é que hoje tudo é TDAH e autismo, é que hoje a gente tem claramente os padrões, até o DSM, né, que nos traz essa diferença entre transtornos, entre outras patologias, né? A Débora comentou sobre o DSM. Então, o DSM, ele é um livro, né? É um manual de saúde mental
que a gente utiliza para dar os diagnósticos, né, dos transtornos relacionados à saúde mental, né? Então, tem a parte dos transtornos de neurodesenvolvimento, então tem o transtorno de espectro autista, tem o TDAH, tem a deficiência intelectual. E aí, a gente vai abrir esse livro e tem os critérios. Então, para a gente dar o diagnóstico de autismo, a gente fala que tem os critérios A, os critérios B, os critérios C. Então, critérios A estão relacionados a essa dificuldade de comunicação, de interação social. E aí são 3 critérios. A criança precisa preencher os 3. Em relação aos critérios B, comportamentos repetitivos. Então, seria, por exemplo, flaps com as mãos, enfileirar brinquedos, girar rodinha, ficar movimentando o tronco. Seria um dos critérios, né? Padrões rígidos de comportamento. Né? Tem uma rigidez cognitiva, então a criança tem que seguir sempre a mesma rotina. Se mudar algo da rotina, ela fica extremamente irritada. Tem que sentar no mesmo lugar, fazer o mesmo caminho para ir para a escola. Se acontece... Sons, cheiros Programação também, né? espacial, de lugar. Isso é um outro critério que era parte de questões sensoriais, né? Então, acaba sendo comum os autistas terem alterações do processamento sensorial, ou para mais ou para menos. Então, a sensibilidade auditiva, então tampa o ouvido, se incomoda com barulhos altos, o andar na ponta dos pés, que muitas mães trazem na consulta, é por alteração sensorial, dificuldade de cortar o cabelo, né, com grama, com areia, por alterações sensoriais, e o outro seria o hiperfoco, né? Desses critérios B, são 4, ela precisa ter 2. Né? Além disso, essas características têm que surgir desde o período precoce do desenvolvimento e causar um prejuízo na vida da criança. Então, não é porque a criança girou rodinha uma vez, opa, ela é autista. Não, a gente precisa revisar tudo isso para falar com essa segurança. Mas, assim, na teoria é uma coisa. Na prática, tem casos que a gente vai ter dúvida diagnóstica. Por isso é importante a gente realizar esse acompanhamento da criança. Mas isso era um outro mito. Eu preciso dar o diagnóstico do autismo para iniciar a intervenção? Não. A gente viu que a criança está com atraso de fala, eu vou encaminhar ela para reabilitação. E durante o acompanhamento, eu vou ver como que vai ser a evolução dela. A avaliação neuropsicológica, ela é obrigatória para o diagnóstico? Não, mas nos casos que eu vou ter dúvida, eu vou, né, solicitar uma avaliação neuropsicológica para a gente avaliar todos os domínios do desenvolvimento infantil, né? E existem alguns testes que são utilizados, né, específicos para avaliação do autismo, que também, né, traz bastante informação. Uhum. E eu queria colocar aqui só um adendo, que é a respeito das comorbidades que o autismo traz. Então, na maioria das vezes, a gente tratando a comorbidade, Traz resultados. você traz um resultado que o autismo talvez não esteja tão explícito assim. Então, a gente vê isso muito no TDAH. Crianças chegam no consultório com uma hipotonia muito grande, com características que estão também dentro do DSM, do nosso manual, só que ele tem o diagnóstico diferencial, que foi o que a doutora Viviane falou. Talvez o TDAH e o autismo andam muito lado a lado. Então, a gente precisa ter critérios de responsáveis para fazer esse diagnóstico ser preciso. A gente não sabe se é diferencial, ele tem autismo, tem TDAH, ou ele tem Os os dois dois? Ou tem os dois. Ou ele é autista com comorbidade em TDAH. É difícil. Né? Os adolescentes, eles vêm muito com esse transtorno de personalidade junto. É muito comum hoje a gente ver, né? Muito autista com comorbidade em transtorno borderline. E o TDAH, por exemplo, ele pode ir adquirindo isso com o negócio de tela e tempo e as coisas tudo ser muito rápido e essa criança ir adquirindo e evoluindo nesse processo também da hiperatividade. Acho que esse contexto hoje tecnológico que a gente está vivendo, acho que isso acelera muito mais. Tô errado? Tô certo? É que o TDAH seria um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, também. os sintomas têm que aparecer antes dos 12 anos, isso é um dos critérios diagnósticos. Tem que trazer o impacto para a vida daquela criança, mas claro que tela e o nível, né, de imediatismo, de correria do dia a dia, muitas vezes pode piorar os sintomas ou também mimetizar, né? Não é que as telas vão causar o autismo ou causar o TDAH, mas vai piorar demais os sintomas naquelas crianças que já possuem, né, o autismo ou TDAH, ou então pode dar comportamentos semelhantes, que você fica na dúvida. E aí você faz toda a parte de tirar a tela, higiene do sono e vai acompanhando como essa criança, né, tá evoluindo, né? Então, dá dúvida, né? Leva-se em consideração esse limiar de frustração. E falando dessa, eu falei de tecnologia um pouco, e existe alguma inclusão digital, alguma questão tecnológica que está sendo colocado hoje em pauta para trazer um suporte para essa criança autista? O que vocês estão vendo aí no
no mercado, nos estudos que vocês fazem, né? Eu sei que vocês são muito estudiosos, têm buscado muitas referências. O que vocês estão vendo hoje de tecnologia que está sendo implantado para que possa auxiliar o trabalho de vocês nesse diagnóstico? Por favor. Quer começar, se quiser? As duas respiram até juntas. Ai, que é muita coisa pra gente conversar, né? verdade. Pode começar. Existem alguns aplicativos, né? Hoje eu atendi um paciente, foi pelo SUS, e aí eu falei, não, vou levar no podcast, que foi muito bacana, né? Então, é uma criança, ele é autista, não verbal. Na verdade, ele sabe falar, mas não tem intenção comunicativa. Então, fala algumas palavras isoladas na hora que quer. E aí, na consulta, o irmão de 12 anos foi junto, né? E aí, ele estava me falando que baixou um aplicativo no celular de comunicação alternativa, que chama Matraquinha. E assim, eu achei maravilhoso, porque ele já tá na fila das terapias, já tem um bom tempo. Então, por mais que ele chegou lá no, no centro de serviço multiprofissional, né, que pelo SUS acaba sendo o SER, conseguiu fazer processo de avaliação, fechou o diagnóstico de autismo. Mas mesmo assim, até chegar nas terapias é um caminho longo. E aí, como a família pode estar auxiliando, né, enquanto isso? E aí eu achei muito bacana, né? Porque um adolescente de 12 anos, ele falou, eu comecei a ver vídeos no YouTube de como eu posso ajudar meu irmão, né? Eu fiquei até emocionada. E aí ele me falou que ele baixou esse aplicativo, que aí tem as figuras, né? E aí ele pode utilizar. Então, o irmãozinho dele, que é autista, utiliza para se comunicar, né? Então, quando ele tá com fome, ele pode apertar a figurinha e aí verbaliza, né? Aparece a fala. Então, existem alguns aplicativos relacionados à comunicação alternativa. E antes era um outro mito. Ai, se eu começar com a comunicação alternativa, eu vou atrasar ainda mais o desenvolvimento da fala. E acabava postergando muito. E não, né? Então, assim, os estudos já mostram que o quanto antes eu iniciar, ele não vai substituir a fala, atrasar o desenvolvimento da fala, mas vai estar potencializando as formas de comunicação dessa criança, né? Então, Até por conta dessas podas neurais que a gente fala, né? Do 1 aos 3 anos, que se você começa a fazer essa intervenção precoce no sentido da estimulação, ele pode desenvolver isso, adquirir essas habilidades nessas 3 podas, que não tem idade e tempo certo, mas que até 3 anos acontece, né? Tem a neuromodulação hoje também, né? E softwares de atividades adaptadas para esse público. É bem bacana. Graças a Deus que essa era tecnológica está correndo a favor dessa população que tanto precisa. Eu queria, assim, deixar um espaço agora para vocês direcionarem uma mensagem para esses pais, né, que têm crianças e tá pensando que pode ser autismo ou precisa de um diagnóstico, precisa de uma avaliação. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem para eles irem atrás dessa ajuda, né? Ajuda tanto médica, multidisciplinar, enfim, ajuda de vocês, né, como centro de prevenção, como especialistas, o que eles podem fazer, o que eles podem buscar através da Unisaúde. Eu queria que vocês deixassem essa mensagem, uma de cada vez, por favor. Por favor, doutora. Então, queria dizer que vocês não estão sozinhos, né? Que se vocês percebem algum comportamento diferente no seu filho, estão preocupados com o desenvolvimento dele, né? Converse na escola, peça um relatório para saber como que está sendo lá, né? Então, a escola muitas vezes traz informações que são riquíssimas para nossa avaliação, né? E busque ajuda. Então, né, muitas vezes o profissional inicial vai ser o pediatra. Então, importante trazer as angústias, as preocupações, tirar as dúvidas, que a gente vai estar, né, avaliando. Muitas vezes a gente não vai ter uma resposta na primeira consulta, mas a gente vai poder já fazer as orientações iniciais e dar o acompanhamento para poder entender se essa criança realmente apresenta um diagnóstico ou não apresenta e quais são as terapias necessárias, o suporte que ele vai estar precisando. Mãe e pai que está aqui nos assistindo, eu queria dizer para vocês buscarem conhecimento. O conhecimento vai ser o facilitador dessa jornada do desenvolvimento do seu filho, seja ele típico ou atípico, o seu conhecimento vai fazer a diferença na vida do seu filho. O conhecimento é um resultado antecipado. Então, a qualquer dúvida que você... Mãe, que está me escutando agora, o seu coração vai apitar. Eu sou mãe, eu sei o que eu estou falando. A gente olha para o nosso filho, a gente sabe quando o nosso filho está bem, quando o nosso filho não está, quando
tem alguma coisa que está fora da. A gente tem isso, o nosso sexto sentido. Deus deu pra gente um sexto sentido, que é que nem panela de pressão, apita. Vai em busca de ajuda, de orientação. Não tenha medo disso. E nós estamos aqui para ajudar vocês. Meninas, muito obrigado. Foi enriquecedora essa nossa conversa. E, gente, procurem o centro de prevenção. Você que está nos assistindo, procure o centro de prevenção, marque a tua consulta, leve o teu filho. Ou às vezes você, né, adulto já também. Às vezes você tem uma dúvida de um diagnóstico, procure o centro de prevenção, porque nós estamos lá para te atender, tá? Isso é a Unisaúde, né? Nosso maior patrimônio, a vida. Muito obrigado e até o próximo. Tchau, tchau. Obrigada, Obrigada, viu? doutora. Obrigada, João. Obrigado.